vou contar como a metodologia PAOK surgiu e como ela transformou não só a minha vida, mas a vida de muitas professoras que tiveram acesso a essa incrível metodologia. Sou a professora Loreni, mas todos me chamam de Prolore. Sou uma pedagoga apaixonada pela educação, com mais de 20 anos de experiência em alfabetização. Eu criei o método PAOK. Mas o que significa PAOK, Prolore? Significa Programa de Alfabetização Online Kids, um programa que alfabetiza a criança em apenas 3 meses. E por que quero compartilhar com você e com tantas outras professoras? Vim de uma família bem humilde. Cresci entre 6 irmãos enfrentando desafios financeiros que limitavam nossos investimentos na educação. Contudo, meu pai tinha o sonho de ver uma de suas filhas se tornar professora. Uma profissão que parecia mais acessível. Movida pelo sonho do meu pai, escolhi honrar a vontade dele e me tornei professora. Em 1998, há 25 anos atrás, após concluir o magistério, iniciei minha carreira como professora de alfabetização em uma escola particular. Esse ponto de partida deixou claro para mim que meu pai estava certo ao me encorajar nessa carreira. Me sentia destinada a ser professora. Apesar da falta de experiência, o suporte pedagógico da escola e uma turma bem reduzida de alunos me ajudaram no desempenho dos meus alunos. No final daquele ano, prestei um concurso público de professora pela rede municipal e fui aprovada. Um momento de grande alegria. Assumi, então, uma turma de alunos em uma escola rural, com várias séries juntas, na mesma turma, a qual nós chamamos de turma multisseriada. Essa etapa foi desafiadora devido à pouca experiência em sala de aula, especialmente com uma turma lotada e alunos de diferentes níveis. No entanto, esses momentos também foram repletos de gratificação. Vivi momentos maravilhosos com os meus alunos que marcaram minha carreira profissional. Na prática, aprendi a ser uma professora eficiente, explorando a criatividade e o dinamismo para tornar as aulas atrativas e envolventes para meus alunos. Essa dinâmica contribuiu para o desenvolvimento de habilidades cruciais na minha docência, fazendo com que eu me adaptasse e resolvesse os desafios em tempo real. Naquele contexto, assumi múltiplas funções, além de professora, devido às limitações e recursos de equipe naquela escola. Tanto eu quanto os alunos colaborávamos em diversas tarefas, desde lanches até a manutenção da escola. O comprometimento era movido pelo amor àquilo que fazíamos, o que resultava em momentos felizes e gratificantes. Mesmo com recursos limitados, me empenhava intensamente para criar um ambiente propício ao aprendizado dos meus alunos. E eles respondiam positivamente, demonstrando entusiasmo pelo aprendizado. O resultado de meus esforços foi notável. Já ao final do primeiro semestre, a maioria dos meus alunos do primeiro ano já lia, e os demais das outras séries também exigiam notáveis progressos nos objetivos traçados a eles. Desde o início, compreendi a chave que fazia minhas aulas serem tão eficientes e gerarem resultados. Era a autêntica conexão entre professor e aluno. Meu amor e carinho por eles, além de respeito por suas histórias, geravam confiança e motivação mútua para aprenderem e triunfarem. Enquanto o cenário de turmas multisseriadas era assustador para muitos professores, eu via uma oportunidade de crescer e ampliar a minha paixão pela educação e pelo ensino. Dediquei uma década àquela escola rural, vivenciei momentos inesquecíveis e extraí lições valiosas para a minha carreira. Essa experiência inicial foi muito relevante para a minha prática. Com o passar dos anos, aprimorei minhas habilidades pedagógicas, sempre buscando inovação e excelência para meus alunos. Graças a tudo isso que vivenciei nessa escola, posso, neste momento presente, compartilhar conhecimento e experiência com outras educadoras em busca de se tornarem a melhor versão de si mesma no processo de alfabetização, transformação e, como consequência, reconhecimento financeiro. Hoje sinto-me plenamente realizada como professora, ciente do poder que tenho de influenciar positivamente a vida das crianças e colegas e conscientemente de que a superação de obstáculos está ao nosso alcance, impulsionada pela determinação, criatividade e amor pela profissão. Depois de 10 anos nessa escola, uma nova fase começou na minha vida. Fui transferida para uma escola maior depois de ser aprovada em um outro concurso como orientadora educacional. Dessa vez, estadual. Assumi essa função em uma nova escola, onde também foi um período enriquecedor de aprendizado. No entanto, após 16 anos trabalhando incansavelmente, e agora em 2 escolas com cargas horárias excessivas, comecei a ficar incomodada e cansada. Talvez você, professor atuante, se sinta um pouco como eu me sentia. Cansada de trabalhar muito, se esforçar para ver seus alunos alfabetizados no final do ano letivo e lutar para ter tempo para sua família, para as pessoas que você ama e para realizar seus compromissos pessoais. Apesar do empenho contínuo, os resultados financeiros não refletiam o que eu almejava. A realidade do que eu ganhava não permitia investir em um bom plano de saúde, melhorias na minha casa, viagens com os meus filhos e uma tranquilidade financeira duradoura. Conhecemos bem o dilema do piso salarial dos professores, um dos mais baixos entre os profissionais com nível superior. O que eu ganhava só dava para o básico. Mesmo diante desses desafios, mantive minha dedicação impulsionada pelo amor à minha profissão
e ao ambiente da sala de aula. No entanto, a sensação de desvalorização e as longas horas de trabalho começaram a me deixar desanimada e frustrada. Mesmo assim, persisti, desejando conquistar independência financeira para cuidar dos meus filhos sem depender exclusivamente do meu marido. Era uma jornada complexa. Às vezes, o desejo de desistir aparecia. Uma sensação que talvez você também conheça. Acredito que em algum momento todos nós já se deparamos com essa vontade de abandonar tudo, de chutar o balde, como se diz. Mas o medo me paralisava. E eu vou ser honesta com você. Eu tinha medo de abrir mão do que eu ganhava, mesmo que fosse pouco, pois os boletos não esperavam. E eu não queria depender do marido para minhas despesas pessoais e dos meus filhos. E assim, embarquei em um confronto interno entre o desejo de mais e o medo da incerteza. Se você já sentiu isso, saiba que não está sozinha. Além de todas as preocupações que eu já tinha, havia um desafio maior a enfrentar. Meu casamento enfrentava turbulências. Estava em conflito com minha carreira profissional. E isso me sobrecarregava emocionalmente. Era um dilema entre dois pilares fundamentais da minha vida: minha carreira profissional e o meu casamento. Nesse período, eu buscava melhorar minhas oportunidades de trabalho e renda, investindo em um mestrado em Portugal. O compromisso com as aulas incluía a necessidade de estar presente para as aulas em alguns meses do ano. No entanto, não tive a compreensão do meu marido e esse afastamento de casa acabou impactando negativamente nosso casamento, gerando conflitos e desavenças. Percebi que havia perdido o apoio dele nos estudos e na minha carreira, o que agravou ainda mais nossos problemas. Esses conflitos afetavam também os nossos filhos. E frente a essa situação, precisei tomar uma decisão muito difícil entre minha carreira promissora e o meu casamento em ruínas. Ao refletir sobre as consequências de cada escolha, optei por abandonar meus planos profissionais. Deixei para trás os meus concursos e um mestrado quase concluído para ir trabalhar com meu marido em seu empreendimento agrícola, mesmo sendo a área completamente distante da minha formação. Era um passo que eu acreditava poder restaurar nosso casamento. Apesar do êxito financeiro no nosso negócio, as coisas não melhoraram. 5 anos se passaram e eu afastada da minha carreira, fazendo algo que não ardia em meu coração, mas me esforçava para salvar o casamento. Entretanto, os desentendimentos continuavam se agravando ainda mais diante da convivência diária no trabalho. Todas as tentativas de restauração pareciam falhar. Diante disso, acabamos por tomar a difícil decisão de nos divorciarmos. Esse período foi extremamente doloroso, especialmente porque envolvia nossos filhos, que sofreram bastante com essa separação. Após o divórcio, escolhi recomeçar minha vida com meus filhos em outro lugar. Saí daquela cidade onde tinha morado quase a minha vida toda. Deixei tudo para trás e me mudei para uma nova cidade em busca de um recomeço cheio de possibilidades. A incerteza sobre o que o futuro me reservava era desafiadora, mas meu comprometimento em encontrar meu propósito era inabalável. Esse propósito era reencontrar minha missão de ser uma professora dedicada e comprometida com a educação, num lugar onde eu fosse mais valorizada. Apenas 17 dias após minha chegada nessa nova cidade, que moro atualmente aqui em Mato Grosso, em março de 2020, me preparando para assumir uma sala de aula, depois de passar num seletivo, fomos todos surpreendidos com a pandemia do Covid-19 e aconteceu a suspensão das aulas e eu não pude assumir o meu novo trabalho. Tudo parou de repente e me vi em um cenário desconhecido e desafiador. Recém-divorciada, em um lugar novo, responsável por 3 filhos e agora sem emprego. Uma pergunta ecoava em minha mente: e agora? O que fazer? A angústia começou a me dominar, pois eu sabia que precisava agir rapidamente. No entanto, eu me encontrava sem saída, pois minha profissão como professora foi suspensa devido à pandemia, o que afetava diretamente a minha renda. Por 3 meses, fiquei em casa, confinada com os meus filhos devido à quarentena. A incerteza do futuro me desestruturou totalmente. Com a graça de Deus, eu pude contar com a minha mãe, que morava próximo a mim e que nos amparava financeiramente. Nesse cenário desafiador, compreendi que necessitava de uma solução urgentemente. Assim, mesmo diante das limitações, decidi investir em mim, através de cursos online, buscando adquirir novos conhecimentos e explorar novas oportunidades. E para custear esses cursos e assegurar que nada faltasse para meus filhos, precisei vender o meu carro e também alguns bens pessoais, como bicicleta deles, relógios e móveis pouco utilizados, o que foi fundamental para me preparar para o que o futuro me reservava. Foi uma época desafiadora, mas também transformadora. A decisão de investir em meu próprio desenvolvimento foi essencial para me reinventar e encontrar alternativas diante das dificuldades impostas pela pandemia. Os cursos que fiz, juntamente com os anos de experiência em sala de aula que eu já tinha, me permitiram adquirir novas habilidades e conhecimentos, abrindo caminhos para uma nova oportunidade que logo iria surgir. Foi aí que meus olhos se abriram, quando vi a luta dos pais para ajudar seus filhos na alfabetização. Pois como as escolas estavam fechadas devido à pandemia, algo clicou na minha cabeça. Se eu pudesse usar meu conhecimento e experiência com crianças para auxiliar esses pais, dando aulas online para elas, e ao mesmo tempo gerar uma renda para mim, já que eu estava desempregada e precisando. Porém, como sempre acontece, quando surge uma ideia, junto surgiu um problema.
Sabe aquela vozinha negativa que fala lá dentro da nossa cabeça? Como manter as crianças focadas diante da tela? Até adultos têm dificuldade, imagine crianças. Isso é impossível. Mas aí eu parei e pensei, tem que haver algum jeito. Eu não posso desistir. Eu não tenho outra opção nesse momento. E com a ajuda de Deus eu vou descobrir. E comecei a orar e pedir a Deus uma ideia de como fazer isso. Uma noite, enquanto eu dormia, um momento divino aconteceu. Acordei com uma ideia formada na minha mente. Um plano completo para dar aulas online para crianças. Peguei papel e caneta, guiada por essa inspiração divina, anotei minuciosamente o passo a passo do projeto PAOK. Esse projeto transformador foi um presente de Deus. Eu me senti escolhida para compartilhar algo maravilhoso com o mundo. Aulas online envolventes que encantariam as crianças, proporcionando o aprendizado e o seu desenvolvimento. E quero aproveitar para expressar minha gratidão profunda a Deus por me usar como instrumento para trazer essa inovação no ensino, tanto para as crianças e suas famílias, quanto para as professoras. Hoje, compreendo por que Deus me escolheu para executar esse projeto. Quando me vi em uma situação difícil, em vez de me render, assumi responsabilidade e ação. Estudei e me preparei para o desconhecido, em vez de me entregar ao vitimismo. E graças a essa postura, quando a oportunidade surgiu, eu estava pronta para agarrá-la. Essa jornada me ensinou a importância de buscar soluções e estar pronta para enfrentar os desafios da vida, ao invés de criar desculpas. Quando verdadeiramente queremos algo, encontramos meios de superar as barreiras. O momento havia chegado de colocar o projeto em ação. Porém, um novo desafio surgiu, acompanhado daquela vozinha negativa na mente. Dessa vez, ela se tornou ainda mais insistente, sussurrando: não vai dar certo, você não conseguirá. Aí, o medo, o grande vilão, entrou em cena, me ameaçando paralisar. Não me julgue, pois sou um pouco como você, vulnerável ao medo de algo novo. A insegurança e o medo me abordaram de maneira intensa. E é um fato universal. Muitos deixam de realizar grandes feitos por causa do medo. Sim, eu senti muito receio de que tudo fosse por água abaixo. Se as crianças não prestassem atenção? E se não gostassem das aulas? E se não aprendessem? Porém, uma reflexão tomou conta de mim. Como saber se algo dará certo ou não se eu não tentar? O que tenho a perder? Deus não me daria algo que eu não fosse capaz de realizar. Decidi encarar o medo de frente, acreditando na minha capacidade e mantendo a fé. Eu fui a primeira a encarar essa jornada de ensinar crianças online e ao vivo, compartilhando tela e conduzindo aulas de alfabetização virtual. E para validar o projeto PAOK, convidei filhos de amigos e crianças com dificuldades de alfabetização e formei um grupo de 6 alunos. Trabalhei com 2 alunos por horário. Ofereci essas aulas de forma gratuita. E os resultados? Inacreditável. As crianças se encantaram pelas aulas, mostrando felicidade e entusiasmo. Na primeira semana, seus avanços surpreenderam a todos. Os pais ficaram maravilhados e o boca a boca funcionou como mágica. Em poucos dias, outras mães buscavam minhas aulas para seus filhos. Uma onda de interesse e transformação se propagou. Comecei as aulas no dia 26 de junho de 2020. Em apenas 4 dias, após a primeira aula, já tinha meu primeiro aluno pagante. Aqui está o comprovante do primeiro pagamento de minhas aulas particulares. Comecei cobrando R$300 por aluno por mês, com 3 aulas semanais de 1h30. A sensação ao ver o comprovante de pagamento do meu primeiro aluno foi indescritível. O resultado do meu trabalho, que mais tarde se transformaria em um negócio que ajudaria tantas outras crianças e famílias. A partir desse ponto, minha trajetória surpreendeu. Em apenas um mês, eu tinha 28 alunos, todos entusiasmados. E por sugestão de alguns pais que diziam que o valor da minha mensalidade era muito baixo, elevei o valor mensal para R$400, um valor que eles pagavam com satisfação. Minhas turmas estavam cheias e minhas aulas se estendiam das 7 da manhã às 7 da noite. Tal era a demanda. E a sensação mais gratificante de todas, que nenhum dinheiro poderia pagar, era testemunhar o progresso das crianças e saber que eu estava fazendo a diferença em suas vidas e ainda ter encontrado o meu propósito de vida. Isso era impagável. Eu estava realizada, fazendo o que amava do meu jeito e sendo recompensada por isso. E foi assim que nasceu a revolucionária metodologia PAOK, com aulas de alfabetização online repletas de recursos lúdicos capazes de cativar as crianças e incutir nelas o amor pelo aprendizado. Com apenas um mês de dedicação a essa metodologia, minha renda saltou do zero para mais de R$11 mil por mês, 3 vezes mais do que eu ganhava em ambos os concursos. Era um sonho que se tornava realidade, provando que resultados extraordinários surgem quando nos entregamos a uma missão com paixão e dedicação. Com essa nova renda, pude realizar feitos que, mesmo após 16 anos trabalhando como professora concursada, eram impossíveis. Comprei novamente um carro, viajei com os meus filhos para a praia e explorei locais que antes nem cogitava pelo receio dos gastos. Porém, como é próprio da vida, a boa demanda logo trouxe um desafio. As filas de espera não paravam de crescer e eu me via diante de um dilema incrível.
Nesse ponto, já havia criado uma conta no Instagram, compartilhando trechos das minhas aulas online, nos stories e no feed. Professoras que me acompanhavam começaram a se interessar, pois desejavam obter os mesmos resultados que eu. Diante desse interesse das professoras, criei a Mentoria PAOK e abri vagas para ensinar a metodologia. A procura superou as expectativas e ensinei a elas minha metodologia, resultando em parcerias bem-sucedidas. Elas me ajudaram a atender aqueles alunos da fila de espera, permitindo atender um grupo bem maior e, ao mesmo tempo, garantindo os mesmos resultados positivos que eu havia alcançado. A satisfação e a gratidão delas eram notáveis, tanto pelo aprendizado quanto pela sua nova renda. Os resultados foram incríveis. Centenas de crianças alfabetizadas em todo o Brasil por meio dessa metodologia inovadora e pais radiantes e gratos por verem seus filhos sendo alfabetizados de maneira eficaz e online, graças à metodologia PAOK. Algumas professoras testemunharam seus alunos lendo e escrevendo em menos de um mês. E o melhor de tudo, elas estavam ganhando consideravelmente mais do que muitos professores de escolas públicas ou particulares. No entanto, esse método não pode se restringir a um pequeno grupo de professores, concorda? Por isso, decidi encontrar uma forma de compartilhar minha metodologia com pessoas como você. Assim, poderemos alcançar um número ainda maior de crianças do que eu conseguiria apenas com minha equipe reduzida de professoras. Veja as seguintes estatísticas de acordo com fontes confiáveis. Site da ABRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos. Brasil ocupa a 60ª posição em ranking de educação em uma lista com 76 países. Olha essa depois da pandemia, segundo o site UOL em 2022. O Brasil ocupa o último lugar entre 63 países avaliados. Olha essa, segundo o site Fundação Roberto Marinho, Dia Mundial da Alfabetização, cresce 66,3% o número de crianças que não sabem ler e escrever. Você viu aí a quantidade alarmante de crianças que chegam ao final das séries iniciais sem saber ler e escrever? As estatísticas indicam que muitas crianças entre 7 e 9 anos ainda enfrentam essa dificuldade. Infelizmente, é evidente que a escola não tem conseguido solucionar essa questão. Se você é uma professora em escola pública ou particular, deve estar vivendo isso em suas salas de aulas. E a verdade é que não dá para enfrentar isso sozinha, especialmente com turmas lotadas e sem apoio. Mas eu tenho uma boa notícia: os pais estão se conscientizando que as escolas não estão resolvendo e estão buscando ajuda com professoras particulares preparadas a levar o ensino de qualidade para o futuro educacional dos seus filhos. Esta é a sua chance. A demanda é alta. Talvez você pense: eu não quero trabalhar com aulas particulares, eu quero esperar para passar no concurso ou em um seletivo. Mas eu tenho uma notícia não tão boa para você quanto a isso. A realidade, muitas vezes, é bem diferente das expectativas. A faculdade de pedagogia não prepara uma professora para a sala de aula. Posso te dizer isso por experiência própria, que sala de aula é bem desafiadora. No entanto, não desanime. A metodologia PAOK chegou para ajudar você nisso. Um abraço e até logo!